A paz de Cristo, meus amigos, sejam muito bem-vindos à última lição do terceiro trimestre de 2022, na classe dos adultos, com o tema Resistindo às Sutilezas de Satanás. Chegamos ao final de mais um trimestre e estamos muito gratos a Deus pela tua vida, por você que nos acompanha por aqui. Você sabe que temos aqui semanalmente pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Você sabe que isso é muito importante para nós. Deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Você sabe que o seu comentário aparece aqui no final da nossa aula. E aí, como você vai fazer o encerramento desse trimestre? E como será a abertura do novo trimestre? Já conseguiu comprar as revistas? Fala pra gente aqui nos comentários. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, nós estamos aqui diante do nosso texto áudio, nesta linda lição que falou sobre sutilezas, tá certo? O textuário desta aula está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A verdade prática diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então, como é que a gente resiste ao diabo? Sujeitando-se a Deus. E é isso que nós vamos ver aqui nessa nossa aula de hoje, tá? Observamos lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. A igreja está sob ataque do inimigo? Responde para nós aqui nos comentários. É claro que a igreja está, na verdade. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos dito cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. O que você tem aí é uma mistura, tá certo? Então, antes os nossos opositores eram de fora da igreja, agora eles estão infiltrados na igreja. Antes a pessoa não aceitava a doutrina bíblica da igreja, saía, ia para outro lugar ou fundava uma outra igreja do jeito que queria. Agora nós estamos vendo igrejas que foram fundadas na palavra de Deus, mudando aí o seu conceito bíblico sobre temas centrais, né? Então, por exemplo, agora, nesse mês em São Paulo, uma igreja, o pastor veio a público e disse: agora nós somos uma igreja inclusiva, não é? Então, igrejas bíblicas se tornando igrejas inclusivas. Você sabe o que é igreja inclusiva? Você não sabe, escreve aí que a gente grava um vídeo para falar sobre isso, mas resumidamente, é uma igreja que trata temas contemporâneos com uma certa liberdade que a Bíblia não trata. É uma igreja que ela adapta o texto bíblico ao estilo de vida do homem aí, entre outras coisas, tá certo? Então, evangelho diluído, você pode anotar aí. Primeira coisa que você vai anotar aí, tá? Uma das grandes sutilezas do inimigo é o evangelho diluído. O que seria um evangelho diluído? Responde aí para nós nos comentários. O que seria um evangelho diluído, né? É esse evangelho adaptável, né? É esse evangelho que ele não é o homem sendo transformado pelo evangelho, mas é o evangelho se adaptando ao estilo de vida dos homens. Isso é um grande perigo. Já disse aqui, quando vem de fora, você consegue detectar porque está vindo de fora. Mas o maior problema é que nós estamos vendo isso acontecer dentro da igreja. Quando eu falo igreja, é claro que eu estou falando de todas as igrejas. Eu não estou aqui falando de uma igreja especificamente. A Assembleia de Deus, quer queira, quer não, ela ainda é uma igreja que preza pela palavra de Deus e princípios bíblicos. Muito bem, tópico 1 aqui da nossa revista. Então, como vencer aí as sutilezas de Satanás? Como resistir aí às sutilezas de Satanás? Eu vou pontuar algumas coisas, tá bom? Comprometimento,
com uma vida centrada em Cristo. Tá? Então Paulo, quando vai pregar aos Coríntios, ele fala, olha, eu não me propus saber nada entre vós, senão Cristo e este crucificado. Eu podia ir até vós com palavras persuasivas de sabedoria, mas eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Eu gosto disso. Cristo e este crucificado, tá? Então Cristo era o centro da mensagem de Paulo, não é? Atos dos Apóstolos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Cristo era o tema central da mensagem de Paulo, da mensagem de Pedro e de todos os apóstolos. Se você abrir a sua Bíblia aí, ó, Atos capítulo 8, versículo 5, então Filipe, descendo a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. É Cristo que é o tema central da pregação e, portanto, da igreja. Quando Cristo deixa de ser o centro do culto, o centro da pregação, então aí você começa a misturar outras coisas, tá? Então a igreja pode se modernizar, a igreja pode inovar, mas Cristo precisa continuar sendo o centro da pregação, do culto, da vida. O Cristo Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer de proclamar Cristo como único Salvador, vale pontuar uma coisa aqui também, que a Assembleia de Deus, não é a nossa igreja, o centro da sua pregação é Cristo. É Cristo. Foi assim que essa igreja foi inaugurada e é assim que esta igreja ultrapassou aí o centenário. Tá certo? Só Cristo salva, salvação só em Jesus. Agora, Cristo também é Senhor. Se por um lado não devemos nos esquecer de proclamar Cristo como único Salvador, por outro, jamais devemos esquecer de que ele é o único Senhor. Atos 2:36, saiba com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só, tem um texto que eu quero pontuar aqui, dentro deste está aqui, muito bem. Olha só então, Cristo Salvador e Cristo o Senhor. Cristo Salvador e Cristo o Senhor. As duas coisas, elas coadunam entre si. Elas estão intimamente, devidamente interligadas. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. Olha o que diz aqui em Lucas 6:46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu vos mando? Tá certo? Então é preciso aceitar a salvação de Cristo, mas também o seu senhorio. Quem aceita o Salvador, mas nega o senhorio, não cumpre a sua palavra, não pratica a sua palavra. É alguém que acredita que pode dizer que é de Cristo, mas vive a vida como quer. Ou seja, negar o senhorio de Cristo é negar a sua palavra, seus ensinamentos e seus mandamentos. É viver uma vida completamente separada, tá certo? Por isso que eu disse lá no primeiro ponto que Paulo apresenta o Cristo crucificado, não é? Ou seja, nós precisamos apresentar às pessoas o Cristo verdadeiro, o Cristo real, apresentar o Cristo que salva e o Cristo que também é Senhor. O Cristo que salva, morreu na cruz para perdão de nossos pecados. O Cristo Senhor, ele exige dos salvos uma nova vida. É mais do que uma exigência, é uma naturalidade. É impossível ter Cristo como Salvador, de fato, e não recebê-lo como Senhor.
porque o seu senhorio é manifestado na nossa vida, no nosso dia a dia, tá certo? Muito bem, estamos chegando ao segundo tópico. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative aí as suas notificações. Você sabe que isso é sempre muito importante para nós. Uma outra coisa, como resistir aí às sutilezas de Satanás, é o comprometimento com as Escrituras. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras, tá? Então, é um ataque contra as Escrituras como revelação de Deus ao homem. Se a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus, torna-se um livro meramente humano, cheio de falhas e, portanto, passível de correção. Por isso que vale a pena nós lembrarmos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que se ajustar ao homem. É o homem que precisa ser transformado pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Santifica-os na verdade, João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então, tem muitas pessoas influentes, principalmente na internet, desacreditando a Bíblia. Inclusive tem um jovem aí muito conhecido que viraliza muitos vídeos nas redes sociais, por isso que nós, os pastores, líderes, precisamos ficar muito atentos. E esse jovem diz, olha, eu não acredito que esse livro aqui é a palavra de Deus. Nós não podemos resumir a palavra de Deus ao que está escrito nesse livro, sabe? Então é preciso ter aí muito cuidado. Como eu disse, esta forma sutil de se infiltrar aí no nosso meio. A Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de fé e conduta. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores ético-morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. A palavra de Deus é apta, ela penetra até a divisão, juntas e medulas, ela é poderosa, eficaz e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, os malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre isso? Então é por meio da Bíblia que nós temos orientações seguras sobre todos os assuntos, sobre aquilo que agrada a Deus. Como que nós poderíamos saber qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, senão pela palavra de Deus? Como poderíamos saber aquilo que agrada a Deus, senão pela palavra de Deus? E como poderíamos saber o que desagrada? Como poderíamos chegar até o Salvador sem a Bíblia, se é a Bíblia que nos apresenta todo o plano de salvação? Então é completamente incoerente este pensamento, tá certo? Então existe aí hoje uma tentativa interna, infiltrada no nosso meio, de desacreditar esse livro, de diminuir esse livro. E é preciso ter muito cuidado, preciso valorizar a Bíblia. Por isso que eu, como pregador, por exemplo, no altar, eu não cito filósofos, eu não cito frases, não sei de quem não, eu cito a palavra de Deus. Para mim ela é mais do que suficiente. Citar filósofos durante a pregação é empobrecer o texto bíblico. Anotou aí? Tópico 3 aqui, comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Não é? É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. Ele atua no plano de redenção. João 16, a partir do 8. É ele que nos convence do pecado. A Bíblia também diz que é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, a consciência humana sobre o pecado, quem nos guia nesta nova vida é o
Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer a carne, para não vivermos mais controlados, escravizados pelos desejos carnais. Portanto, o que é uma vida cheia do Espírito Santo? É uma vida sobre a direção do Espírito Santo. É uma vida onde a carne não domina mais, onde os desejos carnais perdem força. E é o Espírito Santo que faz isso. Logo, é impossível o homem ser conduzido a Cristo e é impossível vivermos em santidade sem a presença e a atuação do Espírito Santo em nós. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É não ser, anote aí, o que é ser cheio do Espírito Santo? É não ser mais dominado, escravizado pela carne ou pelos desejos carnais. Eles ainda estão em nós, a carne ainda está em nós, mas ela não manda mais, ela não nos escraviza mais, porque agora nós estamos não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, conforme está em Romanos 6, de 11 a 14, conforme está em Romanos 8, do 5 ao 14, você vai entender. Vai ler, é a obra do Espírito em nós, nos guiando, nos direcionando e manifestando o novo nascimento, tá certo? Então quem não nasceu de novo, ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue abandonar as obras da carne, os desejos da carne, ele continua escravizado. Por quê? Porque ele ainda não nasceu de novo, ou seja, o Espírito Santo ainda não assumiu a direção de sua vida. Mas uma vez que o Espírito Santo assume a direção da nossa vida, ou seja, quando somos cheios dele, então a carne, os desejos carnais perdem força e o fruto do Espírito se manifesta nas nossas atitudes, palavras, pensamentos e tudo mais. E terminando aqui esta linda aula com o tópico 4, que vai falar do comprometimento com a igreja local. Isso aqui é muito interessante, porque muitos já, não precisamos aí disso não, tá? Mas é preciso comprometimento com a igreja local. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Veja que é sempre no plural, é sempre no coletivo. Então assim, eu não sou igreja, assim como um tijolo não é esse prédio, ok? Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu particularmente sou membro. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não sou corpo, eu não sou a noiva, eu não sou a igreja. Faço parte, somos membros. Membros significa que é o total, é o coletivo que dá sentido, que diz corpo, é o todo, não uma pessoa isolada. Então, nas escrituras, a igreja, ela sempre ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, a expressão de uma dimensão coletiva. O próprio texto aqui de 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Veja, o coletivo sempre aparecendo, tá certo? Então, o aspecto local da igreja ele tem que ficar sempre enfatizado. Paulo usa uma metáfora dizendo lá em 1 Coríntios 12 que, assim como um membro do corpo humano separado perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja. Tá certo? Aí pessoas que, não gostei desse estilo dessa igreja tal, eu sou desigrejado. O desigrejado é alguém que se acha crente demais para se inserir em qualquer igreja. Ele é tão crente, ele é tão santo que nenhuma igreja serve para ele, tá certo? Então, é importante que nós estejamos reunidos como igreja, como membros do corpo de Cristo, tá certo? A igreja não salva, mas ela é o ambiente natural dos salvos. Olha que coisa, certo? Então a palavra igreja jamais deve significar templo. Olha só, um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne, é a estrutura de madeira, de pedra, de tijolo, de ferro. Tá certo? Agora a igreja ela não é um prédio.
feito do aglomerado de concreto. Igreja é o corpo de Cristo. Como o corpo, ela possui membros. Ela não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função do corpo. Não, cada membro, assim como no corpo humano, possui lugar e função. O desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer sua função como membro no corpo de Cristo. Então, o que é a igreja? São pessoas de todos os lugares que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e se reúnem para adorá-lo. Atos 2 deixa muito claro aí a função da igreja, né? É na igreja que crescemos como pessoas, como cristãos, é na igreja que cuidamos uns dos outros, é na igreja que cultuamos coletivamente. E você pode vir do Velho Testamento para o Novo, você vai ver que a ideia de o povo de Deus se reunir para adorá-lo, se reunir para ser pastoreado, se reunir para estar em comunhão, este conceito, ele vem desde o Antigo Testamento. Então, é difícil entender, não dá para entender, é totalmente incoerente. Gente que diz que é cristão, mas não quer ser pastoreado. Sabe? Gente que diz que faz parte da igreja, mas não quer se reunir com a igreja, tá certo? Gente que diz que ama a Deus, mas não respeita o homem. Como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Como é que você respeita o pastorado de Cristo sobre a sua vida, se você não aceita o pastorado de um homem sobre a sua vida? Então, esta é a nossa lição, que nós possamos guardar em nosso coração e estarmos atentos às sutilezas contra a igreja de Cristo, contra a nossa fé e permanecermos fiéis nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas com a ajuda de Deus nós alcançaremos vitória no nome de Jesus. Amém, queridos? Forte abraço. Parabéns por concluir mais um trimestre da Escola Dominical. Que Deus em Cristo vos abençoe. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro, próximo trimestre abençoado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.